Diga amém. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos no final da nossa campanha Águas que Saram. E na primeira noite, quem estava aqui na primeira noite? Diga amém. Diga amém. Amém. Vamos ver se você lembra. Nós falamos sobre o Senhor nos comparar com uma árvore, amém? No Salmo 1, verso 1 ao 3, que o Senhor nos compara com uma árvore, aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, mas que teme ao Senhor, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação certa. Tudo quanto ele fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Amém? E hoje nós vamos encerrar falando de novo de uma plantação. A Bíblia gosta de nos comparar com árvore. Esse texto é do Antigo Testamento, esse que eu citei no primeiro dia. E hoje eu vou falar sobre um texto do Novo Testamento. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 15. São palavras de Jesus. A partir do versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Olha lá. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Verso 16. Vocês não escolheram a mim, mas eu os escolhi e os designei para irem e darem fruto, e que o seu fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Diga para o seu irmão: é hora de frutificar. Feche os olhos. Senhor amado, nos ajuda a entender hoje a Tua palavra. Estamos encerrando a nossa campanha Águas que Saram e buscando a cura, meu Deus, a restauração, o renovo, buscando respostas, Espírito Santo, porque nós estamos nessa terra de passagem e nós precisamos nos preparar, Senhor, para subir aos céus. Então, Senhor, trabalha em nós nessa noite, Pai. Nos ajuda a entender que nós estamos aqui para frutificar e que o nosso fruto ele precisa ser visível para a glória de Deus Pai. Nos abençoa, abre o nosso entendimento nessa noite. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. E todos digam amém? Amém. Tinha um pé de limão lá na minha casa, e que estava só me atrapalhando, sabe, Dário? Bastante. Porque daí todo mundo fica assim, batendo palma lá na porta. Dá um limão, dá um limão, dá um limão. E ele estava bem do ladinho do muro. E uma hora dessa, conforme as raízes fossem aprofundando, o que ia acontecer com o meu muro? Ia trazer um problema bem sério. Hoje à tarde eu vim aqui limpar a igreja,
E a pastora ficou lá em casa. A hora que eu cheguei, ela tinha derriçado o pé de limão. Plá, 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 plá. Nem sei que jeito que ela derriçou aquilo lá. A hora que ela me contou que ela derriçou, eu disse para ela assim: você sentiu o cheiro do caule quando você cortou? Eu falei: tinha cheiro de limão? Ela falou: tinha. Um pouco, mas tinha. Por que tinha cheiro de limão no caule? Hã? Por quê? Oi? Porque o fruto, o pé, ele não pode negar a sua geração. Amém, gente? O pé não pode negar, tudo que está nele tem que falar em Dianara a respeito do que ele é. Amém? Se é limão, tem que ter cheiro de limão. Se é laranja, tem que ter cheiro de laranja. Tudo nele. Se você cortar uma folha, tem que ter o perfume da laranja. E o cristão? A palavra de Deus diz que Jesus é a videira e nos chama de ramos. E ele diz assim que o ramo por si só não consegue permanecer, frutificar, mas que para ele frutificar, ele precisa estar ligado. Experimenta pegar um galho de qualquer árvore da rua e corta, larga lá no chão. No outro dia de manhã, quando você chegar, o que vai ter acontecido? Seca, perde a vida, porque perdeu a ligação. Assim também é conosco. Se nós somos cristãos, nós temos que estar ligados em Jesus. É isso que esse texto começa dizendo ao nosso respeito, no versículo 4 que nós lemos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, quem permanece primeiro? Qual é a ordem das coisas? Quem que tem que permanecer primeiro? Nós permanecemos nele, para que ele permaneça em nós. Amém? Mas tudo isso é só uma introdução, né? Que eu quero falar sobre frutificar nessa noite. E dentro desse texto, eu separei 3 pontos muito preciosos, para você entender nessa noite, e para você sair daqui hoje, expert em frutificação. Entender o porquê que é tão importante a gente frutificar. E o que é que Deus espera de nós. Amém? É muito mais do que a gente vir para a igreja, é muito mais do que a gente estar com a Bíblia na mão, é muito mais do que a gente cantar num domingo, né? Ou numa quinta-feira, ou a gente ouvir um louvor dentro da nossa casa. Não, a nossa vida, o nosso estilo de vida, ele precisa ser um estilo de vida que frutifique. Amém? Precisa ser um estilo de vida que frutifique. Primeira coisa, tem 3 verdades básicas que eu quero tratar com vocês nessa noite. A frutificação é uma resposta natural da nossa identidade em Cristo. Abra comigo o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem quantos frutos? Quantos? Muito fruto, e assim serão meus discípulos. A palavra discípulo revela a nossa identidade em Cristo, trazendo para a nossa vida, presta atenção, um marido. Se você for fiel, for companheiro, for amigo, for uma pessoa sincera, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, conforme diz a palavra, o que vai acontecer? Essa esposa naturalmente ela vai te honrar. Por quê? Você vai estar dando o bom perfume de Cristo, e não teremos mais problema de relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Está ligado a isso aqui, a questão da identidade. Se eu sou cristão, então tem que sair de mim o perfume de Cristo, enquanto marido. Um outro exemplo, a esposa,
Se o seu marido não obedece a palavra, o que a Bíblia diz que você deve fazer? Ganhá-lo sem palavras, né? Então, se concentre em obedecer a Deus e se tornar o discípulo. Se concentre em frutificar para Deus. Se concentre em ser aquilo que a Bíblia diz que você tem que ser. Amém? E naturalmente os frutos vão aparecer. As pessoas vão ter curiosidade de saber o que acontece. Como que você consegue se equilibrar dentro de um casamento? Como que você consegue se equilibrar dentro de uma empresa onde todo mundo é ímpio, onde todo mundo não tem, sabe assim, não serve a Deus? Como que você consegue continuar servindo a Deus? Como que você consegue manter uma postura? Como que um lugar onde todo mundo mente, você é verdadeiro? Porque a sua identidade é diferente, assim como o pé de limão, ele exala cheiro de limão. Quem é cristão tem que exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Não tem como negar a identidade. Não tem como. Não pode ser de festim. Alguém aqui foi militar? Sabe o que é de festim? Existe bala de festim. É uma bala que tem barulho, sai fumacinha, só que não atinge ninguém. Não pode ser de festim, tem que ser de verdade. Amém? E isso acontece o quê? Glorifica a Deus. Quantos querem glorificar a Deus? Diga amém. Então são os seus frutos que vão glorificar a Deus. Seja sincero. Se o Senhor olhasse hoje para a sua vida, o cheiro que está saindo de nós, espiritualmente falando, o cheiro que está saindo de nós, as nossas atitudes, as nossas conversas no trabalho, os nossos comportamentos no casamento, os nossos comportamentos com as pessoas, se somos verdadeiros ou se nos aderimos à mentira. Seja sincero, será que nós estamos glorificando a Deus? Será que Deus estaria se alegrando de nós? Será que nós passaríamos aprovados hoje? Será que se alguém olhar para nós hoje, ele consegue encontrar em nós cristão? Ele consegue confiar em nós? Você conseguiria confiar em você se você tivesse que se abrir com você mesmo? Se você tivesse que se abrir com uma cópia sua no meio da rua, ou no seu trabalho, ou na sua vizinhança, ou na sua família, você conseguiria se abrir com você mesmo? Você conseguiria confiar em você? Você conseguiria abrir a sua vida? Você teria confiança para que uma pessoa como você, igualzinha a você, orasse por você, impusesse a mão sobre você? Você consegue ver frutos em você mesmo de uma tal forma que, se você tivesse que orar por você mesmo, você teria confiança total para dizer: essa pessoa consegue me abençoar, porque ela frutifica, a vida dela é transformada, a vida dela traz frutos reais de quem é Cristo na vida dela. Será que você conseguiria fazer isso? Eu parei me refletindo hoje. É algo muito sério. Nós só somos discípulos de Jesus se a gente dá fruto. Consegue entender esse versículo? Eu só sou discípulo de Jesus se eu der fruto, para a glória de Deus. Se as pessoas que olharem para mim verem fruto. A palavra de Deus fala de uma figueira. E diz que Jesus procurou fruto e não encontrou. E ele disse que nunca mais nasça fruto de ti. Mas por que será que Jesus condenou aquela figueira? Aliás, a palavra fala de outra figueira. A parábola da figueira estéril. Dá para fazer
junção de uma com a outra. A Bíblia diz que por 3 anos aquela figueira não deu fruto, e veio o dono da figueira e disse: corta. Mas o viticultor chegou e disse: deixa mais 1 ano, eu vou lançar adubo para ver se frutifica. Se não frutificar, depois a gente corta. Mas por que que Jesus falou que nunca mais coma fruto de ti, e ela morreu, e a outra, se não frutificasse, tinha que cortar fora? Porque cada pessoa que chegava nelas não encontrava fruto, gente, só folhas. Diga comigo assim: frutos são visíveis. Diga comigo: folhas são aparências. Amém? Aparência. Deus não quer que nós sejamos alguém de aparência, mas Deus quer que a gente frutifique. Amém? Frutifique para a glória de Deus Pai. Isso está ligado à nossa identidade. Você é discípulo de Jesus se você frutificar. Um outro aspecto a respeito da árvore. Juliana, uma laranjeira, ela frutifica para si própria ou ela abençoa os outros? As outras pessoas. Então os nossos frutos, eles vão alcançar as outras pessoas. Aí a minha pergunta para você nessa noite é essa: o que é que as pessoas falam quando veem a nossa vida? Eu não estou falando da sua retórica, da sua pregação, do seu louvor, de você cantar bem, de você tocar bem, de você ser um bom diácono. Não. Eu não estou falando desse ser que está aqui dentro da igreja. Eu estou falando desse ser que está aí todos os dias, lá no trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Esse homem com quem você dorme, mulher de Deus. Inclusive a minha mulher, né? Que ela não dorme com o pastor, ela dorme com o marido. Então quer dizer, tem uma diferença aí. O marido é diferente do pastor. O pastor está aqui, mas o marido é uma outra pessoa, cheia de defeitos, cheia de vulnerabilidades. Então quer dizer, quem nós somos quando as pessoas olham para nós? Será que os nossos frutos, eles alcançam as pessoas? Será que os nossos frutos, eles abençoam as pessoas? Será que as pessoas olham para nós e vê a gente olha como uma laranjeira suculenta, como uma macieira suculenta? Ou será que as pessoas olham para nós e não veem nada? Não enxergam nada? Então o fruto, além de ser o sinal de quem nós somos, ainda ele tem que abençoar outras pessoas. Vai falar muito a respeito de quem você é. Amém? De quem você é em Deus. Então é muito importante você pensar nisso nessa noite, tá? A sua identidade está ligada ao seu fruto. Abra comigo em 2 Coríntios 5:17. Leia lá comigo. Segunda Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, diga amém. Vamos trocar o comecinho do versículo para a gente entrar na onda da árvore, tá? Diga comigo: toda árvore que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas se passaram e surgiram coisas novas. Presta atenção. Eu gosto de citar minha vida, porque quando eu olho algumas situações que passam na minha história, pastora Maria Helena, eu vejo que eu sou um milagre. Eu só posso ser um milagre. Um homem que foi criado num bar de prostituição e falava palavrão até a raiz do cabelo, e hoje não fala nenhum. Só pode ser milagre, gente. Então quer dizer, você sai daquela natureza antiga
e entra numa natureza nova que glorifica a Deus. Quando eu digo que eu não falo palavrão, está lá minhas filhas, está lá minha mulher, pergunta para elas depois, mas não falo mesmo, em espécie alguma. Você fica irritado? Fico, mas não falo palavrão. Você pode ficar tranquilo que eu não falo não, tá? E assim, às vezes eu olho aspectos da minha criação, e eu lembro que, eu tenho lembranças na minha mente, sabe, Juliana, de 3 anos de idade, eu vendo coisas terríveis dentro de um bar de prostituição. Está dentro da minha mente. Com 3 anos de idade eu vendo coisas terríveis que jamais uma criança daquela idade poderia estar vendo. E hoje, quando eu olho para mim, eu me vejo um milagre. Agora, que tal se hoje, depois de 25, 27 anos de convertido, eu ainda continuasse falando palavrão? Que coisa feia. Daí eu me tornei nova criação? Claro que não, de jeito nenhum. Eu estou negando a minha geração. Se eu sou de Cristo, a seiva de Cristo tem que ter entrado em mim. Quem está entendendo, diga amém. A seiva de Cristo tem que entrar em mim, tem que ir me transformando, Martins, tem que ir mudando a minha história, tem que ir transformando o meu falar, o meu agir, as minhas atitudes. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais, seja verdadeiro com seu irmão, sem engano, sem confusão. O crente é sim, sim, e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então disse sim é sim, disse não é não. O que passar disso é de procedência maligna. Não é assim a nossa vida. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Não, não, não. É sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência o quê? Maligna. Então, logo, se eu estou em Cristo, eu sou uma árvore que estou em Cristo, a Bíblia está declarando que eu sou nova criação, foi recriado, as coisas antigas passaram. É uma grande luta com o velho homem dentro de você, para você poder dizer: agora eu preciso ser transformado, agora eu preciso ser verdadeiro, agora eu preciso ter novas atitudes, agora eu preciso dizer sim e assim até o fim, agora eu preciso dizer não e é não até o fim, agora eu preciso dizer quero e quero até o fim, agora eu preciso dizer não quero e não quero até o fim, agora eu preciso ser verdadeiro, agora eu preciso transformar o mundo, agora eu preciso frutificar para Deus, agora eu preciso que tudo em mim exale o nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo isso está ligado à nossa identidade. Quer ver mais um texto? Tiago 3,12, a parte B. A parte B. Diga comigo assim: fonte. Fala comigo: fonte. A Bíblia fala de uma fonte de água, aqui nesse texto. A parte B. Esquece a parte de figueira e azeitona. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se você é de Cristo e é salgado, tem que produzir sal. Se é doce, tem que produzir doce e não sal. Não pode, porque está ligado à fonte. Se a fonte é salgada, tem que vir água salgada e não doce. Se a fonte é doce, tem que vir água doce, não pode ser salgada. Amém? Então está ligado à nossa identidade. A frutificação vai provar quem você é em Cristo. Você não precisa provar para mim e nem eu para você que nós somos de Jesus. Os frutos fazem isso. Amém? Os frutos vão dizer. Quem aqui já trabalhou com gente crente e se decepcionou? Numa semana você descobriu: pessoa mente, engana, fala mal de todo mundo, ferve, derrama, trai o marido, tem caso, desonra pai, desonra mãe, conta piada, o crente está lá no meio rindo, mas ó, está se esbaldando de rir, no meio ali, na roda dos escarnecedores.
E daí? Qual é a fonte? Eu convivi com 3 crentes até me converter. Passaram 3 crentes pela minha vida. Se eu dependesse dos 3, eu tinha morrido e ido para o inferno. Primeiro foi uma mocinha, quando eu tinha 7 anos de idade, estudei com ela. Um dia ela rolou com uma outra menina ali no meio da escola e a gente bateu palma em volta. Elas rolaram ali no chão. Ela era de uma igreja aí muito rígida e rolaram ali no chão. Chegou até a sair erguer, foi uma confusão, né? Segundo, foi um rapazinho que sentava do meu lado. Eu tinha 16 anos de idade, estava no espiritismo. E eu disse do lado dele, sentado do ladinho dele, eu quero me matar. Ele não disse para mim, Juliana, tem Jesus. Não falou nada. Anos depois, quando eu me converti, descobri que ele era filho do pastor da Metodista. Aí eu olhei e falei, meu Deus, filho do pastor da Metodista não falou nada para mim. E quando eu falei que eu queria me matar, eu não estava falando bobagem. Eu tentei me enforcar com 16 anos de idade. Depois, no exército, conheci um cabo do exército, que era de uma igreja bem tradicional, né? É diferente, rígida de tradicional, tá, gente? Tradicional é essas umas que tem mais de 400, 500 anos de fundação. Então, uma igreja bem tradicional. E assim, ele morava em Sarandi, ele tinha uma esposa lá, e durante a semana ele tinha N pessoas ali, e ficava o dia inteiro contando pra gente, que virava as mulheres de ponta cabeça, e virava uma bagunça. Aí, no dia de festividade, chegava a esposa dele, presta atenção. Ah, mas olha, só faltava colocar a areola aqui em cima de tão santo que estava o homem. Daí quando era na quinta-feira, ele via eu indo para a reunião espírita, ele dizia para mim assim, vamos para o culto. Eu dizia, claro que não, pois se Deus não muda a sua vida, para que eu vou querer ir para a igreja? Quem está entendendo, diga amém. Então a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se é salgada, tem que sair água de sal. Amém? Tem que frutificar segundo a sua espécie. Se você é cristão, em resumo, então os frutos que tem que sair de você tem que glorificar a Cristo. Amém? Hoje é noite de transformação, hoje é noite de renúncia, hoje é noite de você mudar, hoje é noite de você dizer para o Espírito Santo, eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude a minha maneira de pensar, em nome de Jesus. Não importa o jeito que você chegou, Deus é especialista em mudar a vida de pessoas, não é, Kelly? Deus é especialista de mudar vidas de famílias, transformar casamentos, transformar lares. Deus não tem problema nenhum com isso, mas irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo não vai invadir a sua vida. Ele te deu livre-arbítrio. Em nome de Jesus, Ele bate na porta do teu coração. Quem toma a decisão se quer mudança ou não para a sua vida é você. Quem decide é você. Amém? Quem decide se quer mudança ou não é você. Então começa a refletir. Se hoje você tivesse que se converter e tivesse você só na sua frente, você se converteria com o seu testemunho? Se é sim, se é não, pense. Segundo ponto, a frutificação, ela envolve ação. Diga comigo assim, precisa agir. Diga, tem que sair do lugar. Volta lá em João, o texto que nós lemos, tá? João capítulo 15, verso 16, parte A. Parte A diz assim: vocês não me escolheram. Para você que pensa que está em Jesus porque quis, não, o Senhor te escolheu. Eu te escolhi para irem. Diga comigo assim: ir e dar fruto. Diga, ir e dar fruto. Ou seja, tem que ter ação. Esse frutificar não é uma coisa estática, parada.
Eu preciso me mexer. Amém? Eu preciso me mexer. Eu tenho que ir e dar fruto. E o meu fruto tem que ser permanente. Ou seja, sem, sabe aquela coisa que fica uma hora em cima, outra hora embaixo. É permanente. Quantos estão com Jesus até a morte? Diga amém. Tem que permanecer. Tem que permanecer. Eu não posso um dia me dar uma loucura e eu mudo completamente a minha frutificação. Não, tem que permanecer. É uma coisa permanente. Seja sincero. Eu tenho uma pessoa que eu me abro, que é minha conselheira, mas desde quando eu me converti. É pastora hoje junto comigo, mas é minha conselheira há muitíssimos anos. Vou dizer para vocês qual é o motivo que eu me aconselho com ela. Ela é permanente. Ela é reta. Ó, no dia bom ela está assim, no dia ruim ela está assim, no dia da tempestade ela está assim, no dia da alegria ela está assim. Amém? Reta. Muito provavelmente, se no dia que ela estivesse bem, ela me aconselhasse, e no outro dia eu olhasse que ela desceu lá embaixo, eu já não me abria mais. Pois é, está inconstante. O que o texto diz? Permaneça. O fruto tem que permanecer. Em outras palavras, é um compromisso. A vida cristã é uma aliança. Ela não pode ser rompida. Tem pessoas que vão confiar em você. Tem pessoas que vão se converter pelo teu testemunho. E elas não podem te ver hoje permanecendo e amanhã despermanecendo. Você seguiria um pastor que permanece hoje e amanhã cedo está desviado? Seguiria? Seguiria, irmão? Seguiria, Jandira? E eu também não, de jeito nenhum. Mas nunca, nem hoje, né, Juliana? E nem nunca, jamais. Se eu estou aqui hoje pastor de 150 pessoas, é porque eu permaneço, com toda certeza, pela misericórdia de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então veja bem, o fruto tem que permanecer. Aí, presta atenção, tem uma recompensa, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Quantos têm pedidos na presença de Deus? Diga amém. Então o seu fruto vai ajudar você a alcançar o que você está pedindo. Você vai chegar naquele casamento referência, naqueles filhos referência. Quando você permanece, você vai chegar no teu trabalho referência. Você vai conseguir chegar no topo do teu trabalho. Deus vai abrindo os caminhos, porque a porta está na mão dele. É ele que dirige as chaves, é ele que abre caminhos, é ele que rompe barreiras. Mas está tudo ligado à frutificação. Ou seja, a frutificação que permanece faz com que aquilo que eu peço, o Pai me conceda, porque tudo está baseado em Deus. Amém? Está tudo baseado em Deus. Então esse texto me faz pensar que às vezes tem coisas que eu estou pedindo que eu não estou recebendo, porque a minha frutificação está falha. E a frutificação só depende de uma pessoa,
de você. É você que renuncia. É você quem decide em Deus pedir ajuda ao Espírito Santo para mudar. Uma outra fase da minha vida é que eu vou lembrando. Eu tinha um temperamento muito forte. E um dia aconteceu um problema muito sério. E alguém me disse: peça a Deus mansidão. Eu falei: eu não peço nunca. Se Ele quiser, Ele que me dê. Você já deve saber o final da história, né? Não é assim que funciona. Quem tem que dar fruto sou eu. Deus não precisa me dar mansidão. Quem tem que querer a mansidão sou eu. Quem tem que querer o domínio próprio sou eu. Quem tem que querer mortificar a carne e receber os dons do Espírito e o fruto do Espírito sou eu. Quem tem que querer ter ponderação diante das N situações que a vida vai mostrar para mim e para você, porque a vida é difícil para todo mundo, a vida é complicada para todo mundo, não é, Vanessa? A vida é complicada para todo mundo, mas a gente escolhe como a gente digere cada coisa. Tem gente que chupa o limão azedo e outros fazem uma limonada dele bem docinha e toma. Então tudo depende da sua decisão, amém, gente? Fácil não é para ninguém, mas a decisão está na nossa mão, amém? Então presta atenção. Às vezes o que você está pedindo está faltando você permanecer no fruto. Você tomou uma decisão e às vezes você não está plano, você não está permanecendo. Você oscila, e é possível permanecer. Se uns permanecem, é porque todos podem permanecer. Quem está entendendo, diga amém. Pois nós somos feitos da mesma natureza, somos barro, somos pó, somos carne. Se uns de carne permanecem, é possível todos permanecerem. Amém, gente? Ok, terceiro ponto. A frutificação é um ato de perseverança. Olha do olho do teu irmão e fala para ele assim: não é só uma luta que você vai vencer, mas são várias as batalhas da vida. Amém? Gente, você não é uma árvore de uma safra só. Você não tem uma safra só, você não vai dar fruto só um dia, só um mês, só um ano. Querido, você foi escolhido para dar fruto todos os anos que você tem para viver aqui nessa terra, amém? Você tem que frutificar em todos os anos, em todas as estações, amém, gente? Vai ter dias que você vai estar se sentindo muito, mas muito difícil todas as coisas, e mesmo assim vai ter que sair um cheirinho bem gostoso de Cristo, um cheirinho bem gostoso. Você vai ter que orar por uma pessoa no dia que você está mais difícil na tua vida. Talvez hoje você vai ter que orar por alguém, e você vai estar pronto sim. Às vezes você vai dizer: mas a dor que eu estou sentindo, querido, mas o teu chamado em Deus, a tua frutificação em Deus é muito maior do que qualquer dor. Amém? Olha só, hoje aconteceu uma coisa interessante. Essa pastora que eu me aconselho com ela, que é minha amiga pessoal, hoje me disse assim, que teve um sonho, e ela falou: eu fiquei extremamente confusa. A minha vontade era responder para ela assim: acho que você não está procurando a pessoa certa hoje. Eu estou muito confuso com uma série de situações. Mas, presta atenção, eu tenho que frutificar. A minha confusão é uma, a dela é outra. E se Deus permitiu que ela me procurasse, eu tenho que frutificar na vida dela, porque de mim tem que sair o bom cheiro de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então vai ter dia que você não vai estar bem, e você vai ter que pregar para alguém, você vai ter que falar do amor de Deus para alguém, e não adianta você dizer: não consigo, não dá. Não, gente, dá sim, porque de você sai a seiva de Cristo. Você tem os frutos da palavra. Amém? Então, em nome de Jesus, a frutificação vai exigir perseverança. Você não é uma árvore de uma safra só. Ah, deu fruto só um ano. Quantos anos faz isso? Faz 10. Está aqui agora seca, aqui sem dar fruto nenhum. Não, nada disso. Tem que frutificar sempre.
vai sair sempre aquele cheirinho bom, aquela palavrinha ponderada. Sempre é alguém dependente da Bíblia, joelho no chão, pé para trás, lágrima, jejum, crendo em Deus, demonstrando fé, esperança, sempre perseverante, no dia bom, no dia ruim, no dia mais ou menos, sempre ali convicto. Como que você não vai amar um marido desse, mulher de Deus, que é convicto todo dia? Como que você não vai amar uma mulher dessa, homem de Deus, que é convicta todo dia? Como que você não vai honrar um pai desse, hein, filho de Deus? Um pai que você vê que é crente, todo dia ele está ali de joelho, não porque todo dia está bem, mas porque todo dia ele permanece, ele está perseverante, dele sai a seiva de Cristo. Como que você não vai ter um filho perseverante, um filho transformado, se você, pai, todos os dias está com o joelho dobrado e o teu filho está vendo? Como que ele não vai ter esperança? Agora, se um dia você é de Jesus, outro dia você é de nada, se prepare, que as coisas vão ficar bem complicadas, mas bem complicadas mesmo, porque vai exigir perseverança. E filhos, falando em filhos, já que eu estou citando esse assunto, eles não nascem prontos, eles são construídos. Já ouvi aqui mãe dizer na minha cara: tem que namorar e experimentar. Eu tirei minha mão, ó Juliana, falei: eu só sou pastor, mãe é você. E depois vi essa mesma mãe chorando lágrima de sangue. Fiz assim para ela. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? As minhas estão aqui. Eu não sou o pastor delas, eu sou o pai. Quem está entendendo, diga amém. Então, em nome de Jesus, perseverança. Não vai ser um dia que você vai falar de Jesus para os teus filhos, para os teus parentes, que eles vão mudar. Você não é uma árvore de uma safra só. Você vai ter que falar muitas vezes. Você vai ter que demonstrar muitas vezes. Porque o cheiro é abundante. Você chega perto da árvore, ela não perde o cheiro. Quebra um galho de uma laranjeira, em qualquer época, ela está cheirando laranja. Amém? Está cheirando laranja o tempo todo. É no meio da tempestade, no meio da chuva, no meio do vento, no meio do sol. E assim tem que ser a nossa vida. Você não é uma árvore de uma safra só. Guarda bem essa palavra. Se coloque de pé. Agora nós precisamos